ex-presidente Fernando Henrique Cardoso avalia que, agora, com o caminho livre das prévias, Geraldo Alckmin tem que preparar um discurso para o Brasil. O governador de São Paulo foi o único a se inscrever na consulta interna do PSDB e o prazo final para a apresentação de chapas venceu nesta segunda-feira. Sem concorrentes, não haverá necessidade de uma eleição entre os filiados ao partido. Fernando Henrique Cardoso falou rapidamente sobre o assunto após participar em um evento no centro da capital paulista e diz que agora o que importa é que Alckmin mostre o que tem a dizer. É um ponto bom de partida. Se houvesse prévias, eu acho normal, haveria prévias e, como eu disse já mais de uma vez, sempre é bom ter renovação. O que não quer dizer que eu não tenha, desde o início, apoiado que fosse o candidato do PSDB, o governador Geraldo Alckmin. Agora ele vai começar a preparar o que ele vai dizer ao Brasil. O que conta mesmo é a proposta que as pessoas têm para o país, para o povo brasileiro. Alckmin se tornou o único pré-candidato do PSDB depois da desistência do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, do Páreo. O amazonense descreveu o processo como uma fraude e saiu disparando, fazendo fortes críticas ao governador de São Paulo. Professor Vila e Augusto, o governador está em Washington, foi tentar recursos para a área do transporte aqui em São Paulo e ele fez o seguinte comentário: habemos candidato. Muito original. Eu gostei também da frase que ele falou que ele vai percorrer o Brasil de norte a sul e de leste a oeste. Isso eu ouvi, quem primeiro falou isso foi o Tomé de Souza, em 1549, isso é novo. Depois é que veio do Oiapoque ao Chuí. Do Oiapoque ao Chuí, que é muito original também. Ou dos Pampas ao Sertão. Que ninguém disse, né, José? Agora, vamos ver, o caminho está aberto. Agora o governador é o candidato. Ele vai sair dia 6 de abril, né? Já anunciou para todos e tal. E tem de entrar em campo. Já tem alguém que vai coordenar seu programa econômico, né? Que é o senhor Pércio Arida, né? Desculpe, é o Pércio Arida? Não, ele mesmo. Eu confundo sempre os dois, o André Lara Rezende com o Pércio Arida. Bem, eu e a torcida do Flamengo confirmamos. Eles até juntavam o nome, né? Plano Larida. Fizeram um plano Larida. Tal, publicado nos anos 90. E são pais também, são vários pais do Plano Real e tal. Então, a questão que se coloca é que agora tem de entrar em campo, estabelecer as alianças regionais, a questão com os partidos nacionais, é bem complexo, mas principalmente tem de falar. Não é possível um candidato a presidente da República, independente de qual partido seja e quem seja, silencioso. E tem de se posicionar sobre os temas candentes da conjuntura brasileira. Esse é o grande desafio. Ele deve ter entendido, aprendeu as lições de 2006, né, quando ele se apresentou como candidato, chegou ao segundo turno, mas foi derrotado, que o Brasil vive um outro momento, não é aquele momento de 2002, 2006, 2010 e até de 2014. A conjuntura é radicalmente distinta. Teremos a eleição mais tensa da história desde 1989, né? Com muita tensão e precisa ter propostas e precisa ser agressivo. Essa linguagem amena de Pindamonhangaba, ela não dá certo na conjuntura. Quando eu digo linguagem agressiva, não é no sentido de transformar o outro em inimigo, não é isso. O outro é adversário e não inimigo. Mas ser duro, apresentar as ideias, colocar a cara para bater. De pleno acordo, viu, Vila? Porque o Alckmin, ele vai apresentar como um dos trunfos dele a boa administração, que tem inaugurações e tal. Né? São Paulo não vive nem de longe a situação do Rio. É um estado que eliminou problemas que persistem em outros, tudo bem. Mas se não tiver essa gana pela disputa do cargo, aí não vai dar. Não é assim o Brasil. E mais, em 2006 ele foi bem no debate em que ele foi mais agressivo com o Lula. E aí acabou acreditando no Natal Quali. Pesquisa qualitativa, que é uma bobagem, né? Um monte de gente mentindo e mudando o comportamento do candidato. Ele devia ter continuado naquela linha. Ao recuar, ele conseguiu ter menos votos no segundo turno que no primeiro. E só lembrar uma questão, que vendo agora a eleição na Itália, tem uma questão que marqueteiro e cientista político picaretas, que muitas vezes faz uma dupla infernal, marqueteiros e cientistas políticos picaretas, que é o seguinte: a economia determina tudo, a economia é estúpida, tudo por causa dos Estados Unidos, a eleição do Bill Clinton, isso é uma bobagem. Quem determina é a política, não a economia. A Itália esse ano deve crescer positivamente depois de uma estagnação de uma década, 1,5%. E o primeiro-ministro
teve uma derrota acachapante nas eleições, acachapante. O PD, o Partido Democrático, tem uma grande derrota tal. Então, essa questão de que a economia é sempre o determinante, não é. Então, tem muitas dessas análises, o Augusto lembrou das pesquisas Qualy, que disseram que ele foi muito agressivo tal. Que muito agressivo. Ele estava debatendo com um criminoso, Luiz Inácio Lula da Silva, e após o mensalão, ó, CPMI dos Correios. Portanto, em debate você precisa ser duro, né? E não achar que tem que ficar jogando flores para o seu adversário tal. Vamos ver se ele aprendeu, precisa ter as articulações nacionais. Agora, ele vai ter o calcanhar de Aquiles, para ser muito original. O calcanhar de Aquiles, que pro Lula é o meia-direita do Corinthians, o Aquiles. Que é o seguinte, é São Paulo. Aí é o calcanhar de Aquiles. Enquanto ele não melhora a sua avaliação em São Paulo, e ele vai ter uma embrulhada na sessão estadual que vai prejudicá-lo. 2 candidatos da sua base serão candidatos aqui para São Paulo. João Dória pelo PSDB e Márcio França. E isso vai enfraquecê-lo, porque em São Paulo vai ter segundo turno para governo do estado, ao contrário de 2006, 2010, 2014, porque a base se fracionou. E ele vai ter problemas aqui em São Paulo para ter de administrar esse choque entre 2 candidaturas que vão sustentar a sua candidatura a presidente da República. Isso vai ter problemas. Ele vai ter problemas aqui em São Paulo. E há também um outro ponto de interrogação em relação a São Paulo. Quem Jair Bolsonaro vai apoiar para o governo do estado? Que é uma questão que ninguém falou até agora, mas tendo em vista, no momento, pesquisa é fotografia de momento, no momento ele é muito bem. Tem nas pesquisas cerca de 23, 24% em São Paulo. Quem é que ele vai apoiar para o governo do estado? Porque isso é um elemento determinante na eleição para o Palácio dos Bandeirantes, no momento, agora em março. Eleição complicada. E essa história de 2 palanques eu nunca vi dar certo. Não dá certo. Nunca vi dar certo. Um dos candidatos vai se sentir sacaneado, esta é a palavra, pelo Geraldo Alckmin.